Irmãos, nós temos falado sobre anunciando o reino e eu tenho dado ênfase à responsabilidade que nós, como igreja, temos de conhecer o reino e assim entender a nossa responsabilidade quanto à proclamação deste reino. No primeiro estudo, abordamos alguns aspectos do reino de Deus e no segundo estudo falamos sobre a nossa responsabilidade de anunciar até que o Senhor volte. Então nos foi dado esta responsabilidade. Anunciando o reino, nós vamos falar hoje sobre o papel do crente no reino de Deus, como instrumento desta expansão. Agora vamos falar num aspecto bem mais individual, contando com a graça de Deus para isto. Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Oremos. Nosso Deus, precisamos da Tua ajuda agora, para aprendermos da Tua palavra, para sermos edificados. Senhor, que esta palavra vá de encontro com a necessidade de cada um. Nós suplicamos pela nossa edificação e também suplicamos pela salvação daqueles que estão conosco, que ainda não têm o conhecimento da verdade, que ainda não se converteram a Jesus Cristo arrependido dos seus pecados. Se há em nosso meio alguma pessoa nessa condição, ó Pai, pedimos ao Senhor que dê esclarecimento e que conforme Tua vontade, se o Senhor assim desejar, que haja salvação esta noite por meio da pregação da Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós rogamos, pedimos, Te agradecemos. Amém. O papel do crente no reino de Deus, instrumentos para a expansão do reino. Como eu venho destacando, temos sim uma responsabilidade perante esta obra. Eu vou convidá-los a abrirem, deixarem aberto aí, a princípio, no livro de Jonas. Abram no capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. Livro mais pequenininho, então um pouquinho mais de dificuldade de encontrar. Livro de Jonas, no capítulo 1. Nós vamos falar do reino de Deus como o fundamento para o chamado missionário. O reino de Deus como o fundamento para o chamado missionário. Uma vez aberto o livro, vamos ler os versículos 1 e versículo 2 do primeiro capítulo. Jonas, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Irmãos, por que anunciar o reino de Deus? E nós sabemos, não é preciso pesquisar tanto para entender, que é por causa da salvação, uma vez que esta salvação foi prometida em tempos passados e foi dado ao povo de Deus a responsabilidade de falar sobre esta salvação. E aí talvez surja a pergunta, de que maneira nós podemos anunciar este reino? Falamos esta manhã o quão é importante nós estarmos consagrados ao Senhor, além de adquirir conhecimento da palavra de Deus, para então podermos apresentar este reino da forma que a palavra do Senhor nos mostra. E tenho aqui como propósito mostrar aos irmãos que é possível nós falharmos quanto a este compromisso de anunciar o reino de Deus, de proclamar este reino. É possível nós falharmos. E uma vez que falharmos, nós estamos cometendo um pecado contra o Senhor. Temos essa responsabilidade, e se nós não cuidarmos dessa responsabilidade da forma que a palavra de Deus nos mostra, nós estamos em desobediência. Cruzar os braços diante da necessidade que há de que a palavra do Senhor seja pregada, constitui um pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e isto não faz, peca contra o Senhor. E o bem maior que podemos fazer é, sem dúvida alguma, levar o Evangelho. E uma verdade a ser destacada é que ninguém pode negar
que nós temos esta responsabilidade e que esta responsabilidade ela está ligada diretamente à salvação de outras pessoas. E aí nós vamos entender que nessa missão, em muitos momentos nós temos falhado e ainda comprometido o bom andamento desta obra. Então, quando eu não participo, em muitas situações eu me coloco como um obstáculo para que ela então se desenvolva. E eu quero trazer à lembrança dos irmãos o que falei esta manhã, que nós estamos lidando com vidas. Nós estamos lidando com vidas. E baseado aqui no livro de Jonas, no relato, triste do que foi a forma como Jonas encarou essa responsabilidade, observar algumas circunstâncias que podem nos levar a comprometer o bom andamento desta obra como instrumentos de Deus para a expansão do seu reino, através da pregação. Então nós vamos em primeiro lugar mostrar que a indiferença é uma das razões que pode nos levar a desconsiderar a necessidade de expandir o reino de Deus. Muitas vezes temos nos comportado com indiferença diante da necessidade que há em que as pessoas escutem sobre a fé que nós temos. E no primeiro capítulo de Jonas, do versículo 1 até o versículo 6, eu estarei repetindo os 2 primeiros versículos, diz a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O que poderá acontecer quando nos comportamos com indiferença? Neste relato nós encontramos aqui a rota de fuga é a indiferença. Quando eu me coloco num estado de indiferença diante da realidade que há, eu estou então seguindo a rota de fuga. Observamos isso nos versículos 1 ao versículo 3. Jonas, ele deveria cumprir a ordem do Senhor. Ele deveria então, para isto, ter que estar à disposição. Uma vez que o Senhor diz no verso 2, dispõe-te. Ou seja, esteja disponível, esteja pronto para aquilo que eu vou mandar que você faça. Nós encontramos a igreja no livro de Atos, uma vez que temos falado sobre a igreja nos seus primeiros momentos. No capítulo 13 nós encontramos uma outra igreja se destacando, assim como se destacou a igreja de Jerusalém nos primeiros momentos em que o Espírito Santo veio e iniciou aquele movimento de evangelização. No capítulo 13 do livro de Atos, especialmente o versículo 2, fala que os irmãos que estavam ali reunidos, eles estavam servindo ao Senhor, quando o Senhor os chamou para uma missão. Diz lá que eles serviam, eles estavam envolvidos, eles estavam dedicados ao trabalho do Senhor, quando assim Deus os convoca para uma missão. De fato, Deus tem interesse em chamar os ocupados, aqueles que estão super atarefados, aqueles que olham assim e pensam, eu não tenho tempo, porque eles estão servindo, eles estão dedicados.
São essas pessoas que o Senhor se agrada para então chamar a sua obra. E Jonas, ele deveria ir para confrontar a malícia daquele povo, dos ninivitas. Ele tinha que anunciar uma mensagem. No capítulo 3, o versículo 4, diz o seguinte: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Esta era a mensagem que ele recebeu do Senhor. Ele deveria ir a Nínive, abrir os seus lábios, convocar as pessoas ao arrependimento por meio dessa mensagem. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Interessante que também a igreja, lá no livro de Atos, a igreja de Antioquia, diz no capítulo 3, o versículo 38, que eles saíram anunciando a palavra do Senhor. No primeiro estudo nós falamos sobre a mensagem de Jesus, mensagem esta que deu início ao seu ministério, quando ele disse que o tempo estava cumprido, o reino de Deus estava próximo. Ide, preguem, para que as pessoas se arrependam e creiam no Evangelho. Mas quando nós olhamos da perspectiva de Jonas, as razões que ele teve para descumprir a ordem do Senhor, Jonas então foca no povo ninivita. De fato, a realidade daquele povo, de certa forma, fez com que Jonas não cumprisse aquela ordem dada pelo Senhor. Os ninivitas, há relatos de que agiam com muita crueldade em relação àquelas pessoas que se tornavam seus escravos. Há relatos de pirâmides de crânios de pessoas que eles faziam pelas estradas. Também relatos de pessoas que eram torturadas, pessoas que eles arrancavam a língua dessas pessoas. Há relatos de que eles enterravam essas pessoas, deixando somente do pescoço para fora, enterrados na areia quente, para sofrer ali o sol escaldante até a morte. Há relatos de que eles tiravam as peles das pessoas, essas pessoas ainda estando vivas. Há relatos também da religiosidade desse povo, um povo idólatra, um povo que pratica feitiçaria, prostituição acentuada, sem dúvida alguma, o berço da idolatria. Diante de tudo isso surge um conflito para Jonas. Pregar a um povo como este seria uma enorme contradição. Vamos pensar o seguinte: um povo cruel, de corações ruins, se essas pessoas se convertem. Imagine que Jonas poderia pensar: se eles se arrependerem, eles serão de fato, não vão ser destruídos, cada dia poderá ser uma ameaça para nós. Talvez Jonas, com aquele sentimento de exclusivismo, apenas nós somos o povo escolhido de Deus. Sabemos então que desde o começo Deus mostra que essa salvação não seria limitada somente ao povo que ele escolheu, aos israelitas, mas muitas passagens, muitas profecias em que o Senhor fala que esta salvação seria para todos os povos da terra. Agora imagine que os próprios ninivitas, havia sido profetizado pelo Senhor que eles se tornariam instrumentos de Deus para punir o seu próprio povo. Foi esse o conflito de um dos profetas, o Abacuque, quando soube que os babilônios, eles iriam ser instrumentos de Deus para punir. E ele então se questiona: como pode ser? Como Deus pode permitir algo desse tipo? Então era essa a realidade de Jonas, que somente tinha algo em sua mente: fugir. Não havia outra opção para ele, do pensamento dele. Ir a um povo como este, anunciar uma palavra de salvação, Jonas então decide fugir. E não espere, irmãos, que apenas Jonas foi aquela pessoa a receber tal responsabilidade. Porque todos nós temos também recebido do Senhor responsabilidade. No verso 1 diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. E todos nós temos ouvido dessa palavra,
que tem nos chamado, que tem nos convocado para sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, para levar essa mensagem. Jesus deixou muito bem claro isso em Marcos 16,15, quando fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esse versículo, ele vem passando tempos e tempos, soando aos nossos ouvidos. E nós temos plena consciência disto, que foi nos dado uma ordem. E a ordem é de pregar o evangelho. Então, por causa do pecado, nós somos convocados para confrontar os povos. Confrontar pessoas que ainda não se arrependeram. Confrontar no sentido de mostrar que Deus não se agrada do pecado, que é necessário haver uma conversão, um arrependimento, um abandono desses pecados para voltar-se para Deus. O Senhor fala para Jonas: dispõe-te e clama por causa da sua malícia. E nós sabemos, não é de hoje, sempre nós temos visto a malícia daqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Nós vivíamos uma vida que desagradava a Deus, uma vida também mergulhada no pecado. E não espere que as coisas vão mudar daqui para frente em relação às atitudes dos homens, porque quanto mais o tempo vai passando, mais o homem vai se tornando ainda mais pecador, ou seja, diante daquilo que eles praticam. Daqui para frente nós vamos ver coisas horríveis, e aí nós estaremos reclamando porque determinada pessoa age assim, age daquele jeito, e por algum comportamento dessas pessoas eu estou sofrendo algum dano. E aí eu fico pensando: como seria bom que essa pessoa se convertesse, que ela mudasse essas atitudes. Mas como que essas pessoas mudarão as suas atitudes, se nós sabemos que apenas o evangelho é capaz de mudar o coração do homem? Conhecer esta palavra, esperar na graça e na misericórdia do Senhor, no seu poder, de convencer essas pessoas de que elas precisam de Jesus Cristo para a salvação. E uma vez salvas em Cristo, que suas vidas sejam transformadas. Nós somos hábeis em fugir da responsabilidade. Nós temos muita facilidade de encontrar um jeito de nos sair de uma forma que nos agrada, porque não queremos tal responsabilidade. E no verso 3 o Senhor diz que Jonas se dispôs para fugir, mas para fugir da presença do Senhor. Então, na tentativa de fugir, nós ignoramos as necessidades que as pessoas têm de serem salvas. Nós temos uma facilidade de transferir responsabilidades. Nós sempre entendemos que é o outro que deve ir. Quando há uma convocação para um evangelismo, a gente sempre imagina assim: não, mas fulano, eu acredito que ele vai. E ainda tem cicrano, eu sei que ele vai estar lá também. Então, se Beltrano, cicrano, se todo mundo vai estar lá, o que é que eu vou fazer? Eu não preciso ir. Só que o cicrano diz a mesma coisa. O Beltrano falou do mesmo jeito. Daqui a pouco quem chegou? Ninguém. E a obra do Senhor vai ser sempre assim. Muitos aqui. Mas se realizar uma atividade evangelística, eu tenho certeza, nem a metade dos irmãos que aqui estão vai chegar para essa atividade. O ideal é que todos chegassem. O ideal é que todos sentissem nos seus corações esse profundo desejo de testemunhar a fé que você tem. Tarsis era o fim do mundo, oposto a Nínive. Então observe a disposição do profeta de fugir, numa direção tão contrária à responsabilidade que o Senhor havia dado. Em nossos dias nós fugimos, irmãos, quando nós desconsideramos o propósito que Deus tem para as pessoas. A vontade de Deus é que todos venham à salvação. Esse é o desejo do Senhor. Se é o desejo dele, então por que ele não salva? Porque ele determinou que essa palavra deveria ser pregada pela sua igreja, que somos nós. Então, se opor à expansão do reino é uma direção sem saída. É uma direção sem saída. E eu observo que muitos irmãos têm perdido a vontade de servir. Têm tido uma vida cristã sem muita expectativa,
sem muita empolgação. É aquela caminhada rotineira para a igreja. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, e nada muda. Não acontece nada de extraordinário. Não acontece nada de espetacular. Por quê? Porque não se envolve. Nós encontramos aqui dos versos 4 ao verso 6, o servo fugitivo sem saída. E o que é interessante, verso 4 e o verso 6, verso 6 diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Então Deus usa a natureza para repreender a atitude insensata do seu servo Jonas. Deus levanta uma tempestade para então repreender essa atitude. E por mais que o homem tente fugir da presença do Senhor, não consegue. E por menos que Deus tente, ele consegue. Não adianta, irmãos. Não adianta nós gastar tanto esforço para fugir de uma responsabilidade que é nossa. Hoje, talvez, a gente não consiga visualizar o prejuízo que é para a minha vida cristã não participar desse projeto, de levar a palavra para as pessoas que ainda não conhecem, de fazer esse investimento. Então, um prejuízo muito grande, porque quando nós participamos, nós ganhamos experiência, nós começamos a ver as maravilhas que o Senhor vai fazer usando a minha vida. E o que é que isso traz para mim? Um sentimento de utilidade. Eu vou me sentir útil na obra do Senhor. Há irmãos que, se não aparece, parece que não faz uma diferença muito grande. Mas isso não é algo muito bom. Ou, na verdade, não é bom. Todos nós precisamos estar envolvidos, engajados no trabalho da igreja, que é proposto para se fazer, com o intuito de que esses trabalhos levem as pessoas ao conhecimento da obra do Senhor. E às vezes o que aqui encontramos, muitas vezes, são irmãos dando mau testemunho, ao invés de ser uma bênção para influenciar de forma positiva, estão influenciando de forma negativa. Fugir da responsabilidade é loucura. Tentar esconder-se é pura insensatez. Mas foi isso que Jonas fez. Então nós negligenciamos o trabalho missionário porque conhecemos muito pouco a Deus. Muito pouco. E eu penso que Jonas, ele viveu esse conflito. Por quê? Eu pergunto aqui aos irmãos, e o Salmo 139 responde muito bem. Vocês acreditam que é possível fugir da presença de Deus? Não. Se Ele é onipresente, como fugir da presença de Deus? Mas o texto diz que Jonas fez o quê? Fugiu da presença do Senhor. Ou ele pensou que estava fugindo da presença do Senhor. O que é interessante é que aqueles homens que se encontravam naquele navio, eles estremecem, eles mostram temor diante do poder de Deus, temor este que aquele que conhecia a Deus ignorou, porque os homens ficam temerosos, e quando naquele momento de aflição, o texto mostra que eles encontram Jonas deitado. Verso 6 diz: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Como pode? Primeiro sinal, quem faz alguma coisa errada não consegue disfarçar. Não consegue. Você vê, por exemplo, crianças, né? Mexeu no bolo que não era para mexer. Deu lá aquele, né? Aí quando você chega, você já nota alguma coisa. Não, algo não tá bem, né? O menino fica meio assim, talvez muito simpático, né? Muito, bom dia, papai, mamãe, o que foi? Você está muito estranho. Não, nada. Você percebe. Os adultos também. É tanto que no mundo aí policial, em termos de investigação,
Esses homens que fazem as investigações, interrogatórios, eles são treinados para olhar o movimento dos olhos, o movimento da boca, né, a resposta, como é que essa pessoa está ali, se está nervosa, se está calma. Não conseguimos. O que é interessante é que Jonas, né, ele meio que, no momento em que ele está dormindo, na hora que ele deveria estar acordado, o capitão lá do navio, né, percebe e diz, não é possível. Ele já se entregou. Alguma coisa se passa com este homem. Não é normal, num momento desse, em que o barco está para afundar, esse homem se encontra dormindo. Então a indiferença de Jonas impressiona os marinheiros, que são ali de fato pobres de espírito. Porque estes homens, eles não conheciam esse Deus. Eles não sabiam a respeito desse Deus. E ele diz, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E a palavra Deus aí no verso 6 está com Deus minúsculo, porque ele não está se referindo ao Deus soberano, ele está falando a qualquer Deus. Olha, todos aqui têm um, e eu sei que você tem um, então começa a clamar. Quem sabe juntando o meu com o teu, com o dele, daquele outro, a gente vai conseguir resolver esta situação. Irmãos, se não formos nós a levarmos a salvação, nós que somos o povo de Deus, quem será? Se não fosse Jonas, que conhecia o Deus Todo-Poderoso, quem seria? E aí nós vamos encontrar agora que, envergonhados diante da sincera ignorância dos que não conhecem a Deus, Jonas, né, diante da ignorância das pessoas que não conheciam a Deus, é levado a este sentimento de vergonha. Porque o povo de Deus é que tem a responsabilidade de apresentar a Deus. Quando neste caso aqui, estes homens mostraram mais temor, esse sentimento de dependência de alguém superior. Lembra, eles não sabem quem é o Deus de Jonas, mas eles entendem que eles precisam clamar a um ser superior a eles, no intuito de buscar salvação daquele momento em que eles estão vivenciando ali. E quando nós lemos do versículo 7 até o versículo 16, nós vamos perceber este relato, porque a ignorância das pessoas sem Deus pode então nos levar à vergonha. Por que levar à vergonha? Irmãos, imagine alguém sofrendo. Vamos pensar aqui numa família, marido e mulher, sofrendo por problemas conjugais, uma família que está a ponto de ser destruída, e você sabe da situação deste casal, e você sabe o que pode solucionar este problema, mas você escuta os relatos, você está vendo aquela família se despedaçar, mas por alguma razão no seu coração, que só você sabe, você ignora que sabe quem pode resolver. Agora imagine se esta família se destrói, e lá na frente eles tomam conhecimento de que você tinha a solução para eles, e que você, os conhecendo, você ignorou isso. Uma palavra que poderia ter salvado aquela família, que poderia ter evitado aquele problema. Uma oração, um ombro amigo, uma palavra de encorajamento, mostrar que há esperança, que aquela não é a decisão correta, que deve esperar, e ajudar aquela família a trabalhar, a suar, para que eles consigam passar por aquilo e serem vitoriosos lá na frente. Imagine essa pessoa chegar para você e dizer isso. Imagine que uma dessas pessoas se converte, e agora eles começam a perceber que fizeram uma grande besteira. Agora ele é seu irmão em Cristo, e ele vai olhar e dizer, você sabia disso? Quanto tempo você sabia? Agora imagine como que você vai se sentir diante de uma palavra assim. Porque a nossa identificação, irmãos, ela é apropriada para as pessoas que não conhecem a Deus, a fim de que elas venham conhecer. Nós somos chamados de filhos de Deus. Nós somos chamados de povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva dele.
O povo que Deus separou com seu amor. Então, irmãos, imagine que essa identificação que nós temos, ela é, sem dúvida alguma, apropriada para conduzir outras pessoas. Quando você fala das esperanças que você tem, a responsabilidade sempre vai cair sobre nós quando somos identificados como povo de Deus. Versos 7 a 10 diz o seguinte: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, olha só, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Observe que a identificação de Jonas gera responsabilidade. Gerou uma certa responsabilidade. Ele se identifica, ele diz quem ele é, e ele diz: o que se passa na sua cabeça? Quer dizer que você serve ao Senhor do mar? E o grande problema agora era o quê? Era o mar. Pronto. Foi dada a resposta. Então essa identificação, irmãos, existe de fato uma enorme cegueira espiritual neste mundo, a qual nós chamamos isso de ignorância. As pessoas agem de forma errada por ignorância. E às vezes a gente não tem a paciência. A gente não quer lidar com isso. Porque nós queremos as coisas muito rápidas. Quando na verdade não é assim. Entre nós, os irmãos, nós temos usado de pouca paciência com os irmãos. É preciso ter paciência, ensinar com calma. Não precisa correr, mas é preciso investir. E aí eu sempre penso que se cada um dos irmãos aqui investisse numa única pessoa, trabalho de um ano, no ano seguinte, teria, eu acho que, bons resultados. E nem sempre os resultados são pessoas convertidas. Mas o primeiro resultado que nós queremos é que as pessoas conheçam a palavra. E o resultado não pertence a mim. Se fosse assim, a gente salvaria as pessoas, converteria as pessoas sem a pregação. De algum jeito a gente resolvia o problema. Mas eu devo estar primeiramente preocupado em ensinar. E eles lançam sortes. E a sorte caiu justamente sobre Jonas. Eles se utilizam de um recurso do dia a dia que eles têm. Vamos aqui lançar sorte. Observe o quanto eles estão acreditando que aquele jogar sorte ali vai ser realmente a pessoa. E por incrível que pareça, nós sabemos, porque temos o relato em nossas mãos, caiu sobre Jonas. Então a nossa identificação serve como um meio de apresentar o Deus verdadeiro. Aí os versículos 8 e 10, ele diz: então, nos declara, por que veio este mal? E aí ele diz no verso 9, ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus do mar. E eles perguntam: por que nos sobreveio este mal? E a resposta é: porque quem está promovendo este mal é o Deus que eu sirvo. É o Deus que me mandou ir para Nínive, eu vim para o seu barco para ir para Tarsis. Imagina a decepção agora, né? Daqueles homens. Mas a situação estava por resolver. Um pouco de compreensão dos ignorantes já nos faz seus alvos. Eu costumo dizer, né, que quando nós saímos de casa, todo, né, ajeitadinho, com a Bíblia na mão, que a gente sai caminhando, passa em frente a uma casa, passa em frente a outra, e alguma pessoa está ali olhando. E as pessoas sabem para onde vamos.
as pessoas sabem que eu estou me dirigindo para este local. E o que é que elas pensam? Bom, eles vão ouvir lá a palavra, né? No entendimento das pessoas, mas seria assim, eles vão ser edificados com a palavra, né? E a ideia é que, eu estou falando da perspectiva de um descrente, a ideia é que ele vai para lá e ele volta diferente, porque senão não faz sentido ele ir. Ele não vai só por ir, ele vai porque tem alguma coisa que vai produzir uma diferença. Então, de certa forma, irmãos, quando eu digo eu sou um crente, quando eu estou com a minha Bíblia, quando eu saio para ir à igreja, eu estou assumindo uma responsabilidade perante estas pessoas. Elas precisam saber o que me leva a servir a Deus, o que me leva a estar com a Bíblia, qual é a minha motivação, o que é que isso muda ou mudou na minha vida, o que é que eu espero para o futuro com isto. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas estão todas assim olhando na esperança de você voltar e passar na casa de cada uma. Bom, não é bem assim, ela não sabe disso. Mas espera-se isso de nós, que levemos esta palavra. Irmãos, de fato nós não somos culpados pelo sofrimento das pessoas. O pecado é que faz isso. Mas nós temos uma certa responsabilidade quando não apresentamos uma solução. Temos sim uma certa responsabilidade. Irmãos, Deus permite que as pessoas sofram como uma porta para o Evangelho. Cabo Verde, país, muita gente pobre, é uma porta. A gente leva uma cesta básica, elas ficam muito gratas, a gente junta, prega, tem uns que não se importam, mas ela está indo por causa da cesta. Mas um ou outro vai ouvir. E nós estamos pregando. Ora, se Jesus teve dificuldade em manter a atenção das pessoas para com a sua palavra, que dirá nós? Quando Jesus começa a pregar que a sua carne é a verdadeira comida, seu sangue é a verdadeira bebida, o povo começa a sair. E os apóstolos ficam incomodados, o povo saindo. Quando o povo sai, eles dizem: Jesus, e agora? O povo foi embora. A gente não vê Jesus, e agora não deu certo, oh, que decepção. Não, e vocês? A minha preocupação são vocês, os meus discípulos. Querei-vos ir também? Querei-vos ir também? E aí eles retornam: não, que o Senhor tem as palavras da vida. Irmãos, o que quero falar é que uma mudança no comportamento das pessoas deveria vir pelo nosso envolvimento neste projeto. A gente quer que o governo mude as pessoas. A gente quer que haja uma mudança no coração das pessoas. É o vizinho que vai beber, que volta e não me deixa dormir. É o vizinho que liga o seu som e está lá até certa hora da noite e não está preocupado com o meu trabalho. Prega para ele. Vai que ele converte ele e esse som, e ao invés de aquelas músicas, ele vai usar agora pregar o evangelho. Oh, que bênção! Mas a gente quer que as coisas aconteçam. Como? Como é que você foi transformado? Pelo poder da palavra de Deus. Temos uma grande responsabilidade para com a salvação dos descrentes. O verso 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Pagar o preço é assumir primeiro sua responsabilidade. Jonas entendeu. Só tem um jeito. Para livrar vocês, eu preciso pagar pelo erro que cometi. E o meu erro foi ter fugido daquela responsabilidade que o Senhor me deu. E agora eu sei que eu tenho uma responsabilidade sobre vocês. Irmãos, quando acontece de nós nos entregarmos ao cuidado destas pessoas, no intuito de levar a palavra de Deus para ela, pode ter certeza que o resultado disso, em muitos momentos, será salvação. Porque eu também preciso acreditar
no poder que essa palavra tem, porque foi a mesma palavra que me alcançou. Que tipo de homem você era? Que tipo de mulher você era? Como você acreditava em Deus? Como era a sua vida religiosa? Como era a sua vida moral? Que tipo de conduta, que tipo de comportamento você tinha antes de conhecer a Jesus Cristo? Antes do Evangelho ter chegado até você? Independente disto, saiba de uma coisa. Isto só foi possível, ou seja, sua conversão, porque a palavra chegou até você. E essa palavra, então, mostrou-se eficaz, mostrou-se poderosa, capaz de mudar uma mente tão fechada, um coração tão duro. Assim como nós vemos na Bíblia, por exemplo, Paulo, quem imaginava, entre eles, entre os discípulos de Jesus, quando souberam que ele estava por ali, agora, não, ele agora está pregando a fé que também nós temos, eles duvidaram. Ananias, quando foi chamado pelo Senhor, em capítulo 9, quando Paulo se converte, que aí o Senhor diz, vai lá no homem chamado Saulo. Primeira coisa que Ananias fala, Senhor, calma, peraí, o Senhor pode repetir quem é Saulo? O Senhor está de brincadeira. Eu não sei se ele estava dizendo assim, o Senhor converteu ele? Ou o Senhor quer que eu vá lá? E eu acho que foi mais isso. E Deus diz, calma, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Pergunto a você. Nos dias de Paulo, as pessoas viviam temerosas. E ele disse, Senhor, este homem, ele veio para cá respirando ódio. Veio com autorização. Esse homem vem fazendo uma perseguição tremenda entre o teu povo. Então ele tinha esse temor. Imagine. Pensar assim, este homem é quase impossível. E o Senhor diz, não. Eu simplesmente apareci e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Pum! Converteu. Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Pregação curta, não é? Mas cheia de poder. Porque era aquele nome, Jesus. Tem um testemunho de uma pessoa que fazia trabalho em presídios. E a pessoa que estava testemunhando era um daqueles detentos. E era um daqueles que vivia muito tempo na solitária, que era ruim. E quando o rapaz entrava, né, para ir para o local onde fazia o evangelismo, o pregador sempre perguntava ao carcereiro a respeito daquela cela. Ele disse, não, o camarada aí é problema. Aí ele disse, eu posso ver? Ele disse, não, porque naquela janelinha ele costuma colocar o dedo no olho das pessoas. Aí ele disse, ok. Aí toda a vida que ele passava lá, ele só dizia assim, Jesus te ama. Quando ele vinha depois fazer o trabalho, Jesus te ama. Outro dia, Jesus te ama. O homem lá dentro se converte e testemunha que aquela mensagem entrou no seu coração. Qual era a pregação? Jesus te ama. Não é quantidade de palavra, é a vontade do Senhor. Há testemunhos de pessoas que se converteram. Alguém me falou, eu não tenho certeza porque eu já ouvi, que aquele vocalista, o Matos Nascimento, alguém me falou que no testemunho dele, acho que teve também um folhetozinho que colocaram no seu bolso, alguma coisa assim. Achei interessante, mas nunca ouvi o testemunho. Mas aconteceu comigo, lá no Crato. Um rapaz chamado Tiago, né, nós quando fomos para o trabalho lá num sítio chamado Guaribas, começou uma congregação lá, alugamos a casa a um senhor chamado Tião, que era pai desse Tiago. E o Tiaguinho, menino, mel. E aí tinha caminhonete que trazia as pessoas lá para o sítio, né? E uma vez eu venho subindo nessa caminhonete. E o Tiaguinho estava dentro da caminhonete só conversando besteira. E besteira, e não parava. Eu, mas rapaz... Aí pregar o evangelho para bêbado é complicado. Nem
O irmão Pinheiro que faleceu, que eu mostrei aqui, ele disse que se converteu chapado. Você entrou na igreja, queimadão, sentou lá. Eu disse, mas eu acho que isso não é um caso perdido, é muito ruim. Mas eu entreguei para aquele rapaz o folheto. Entreguei o folheto. Tempos se passaram. Eu nem sabia que o Tiago era filho do Tião, que eu estava morando na casa dele. Daqui uns tempos, lá vem o Tiago, bem vestido, né? Se convertava na Deus é Amor. Aí Deus é Amor, sabe como é que é? Acaba, vai até para a roça todo social. E chegou todo chamando, Pai do Senhor, irmão. Eu fiquei assim, né? Como assim? Aí ele disse, está lembrado do folheto? Acredita, irmãos? Está lembrado do folheto? E eu fiquei pensando, rapaz, às vezes a gente acha que não, eu entreguei o folheto para ele, ele podia ter rasgado, ter feito alguma coisa, de alguma forma ele guardou e leu, acredito que não queimado, né? Porque talvez nem, mas depois, porque foi Deus que conduziu, foi Deus, mas ele precisava da palavra. Testemunhar a salvação é um privilégio que pode gerar descontentamento, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Irmãos, nós estamos falando de algo extraordinário. Nós estamos falando da vida eterna, da salvação de uma condenação eterna. Jesus diz, né, a Bíblia fala sobre o inferno, lugar de tormento, de dor, de ranger de dentes, onde o fogo não se apaga, onde o verme não deixa de comer, de eternidade, eternidade, sofrimento. E sou eu que tenho conhecimento destas verdades. Mas por incrível que pareça, sabendo disso, às vezes eu não me alegro com isso. E quando eu não vou, é má vontade, é descontentamento, estou descontente com isso. Ora, se eu sei que Deus pode salvar, se eu sei que a palavra é poderosa, o que está faltando? Agora imagine o Senhor dizer, vai, como ele disse para Ezequiel, vai. Agora, ninguém vai aceitar. E eles serão como escorpiões. Talvez o homem já vai, rapaz, Senhor, já vai dando logo uma situação dessa. Imagine eu ter que tentar convencer uma pessoa usando as minhas palavras. Mas o Senhor diz, não. Você recebeu foi poder. Você recebeu foi uma mensagem poderosa. Tem um Deus que está assistindo toda a situação. E outra, Ele já tem os seus. Mas não está escrito na testa dessas pessoas. Eu sou eleito, prega para mim. Ah, se fosse assim, eu ia só para... Né? Quando você conduz, faz a obra do Senhor, tem lá uma pedrinha para a sua coroa, né? Imagina você conduzir alguém para Cristo, o tamanho dessa pedra. Eu ia só para aqueles lá. Não, deixa aqueles para depois. Estou sem tempo agora. Não tem. Então eu fui chamado para pregar. E o relato final da história de Jonas mostra que Jonas tinha sentimentos compulsivos em seu coração. Saltando para capítulo 4, versos 1. Depois que os ninivitas se arrependem, depois que os ninivitas escutam aquela mensagem, que se rende ao Senhor, nós temos o capítulo 4, verso 1, dizendo, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Verso 3 diz o seguinte, peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Incrível isso. Ele fica de longe, não quer mais se envolver diante da grande maravilha. Vai entender a cabeça de Jonas. Vai entender. Mas o Jonas, ele vai dar sinais do que está acontecendo com ele. Jonas, ele está desgostoso pelo fato de dizer, Senhor, eu já sabia o resultado. Mas Deus não falou para Jonas o resultado. O que Deus disse? Vai e prega. Ele não sabia o resultado. Então ele não fugiu pensando assim, Deus pode salvar, o que eu vou fazer lá? Não. Não foi por isso. E ele diz para o Senhor, sabendo que tu és Deus que perdoa, Deus que salva, eu me adiantei, por isso eu fugi. Aí Deus vai dar uma lição para o profeta. Ele fica de longe, observando o que vai acontecer.
com uma indiferença ainda maior. Irmãos, a obra de Deus vai continuar independente de você. E quando eu digo você, eu estou me referindo a você que não tem assumido compromisso, que tem deixado que um pequeno grupo da igreja carregue todo o peso. E você fica de longe só observando. Mas você quer ser abençoado. Não é bom ser abençoado? Mas ser abençoado às custas dos outros? Não. Faça a sua parte, irmão. Se envolva. Gaste-se na obra do Senhor. Faça a sua parte. Peça a Deus que Ele ajude. Senhor, me ajude, Senhor. Senhor, me capacite. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu não fiz o que deveria fazer. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu não quero mais agir dessa maneira. Eu quero dizer, estou aqui disponível para servir. Eu quero contribuir. Há muitos ministérios na igreja. E nem todos podem participar dos mesmos ministérios. Eu não canto, eu não toco. Mas eu vou participar naquilo que eu sei. Então, alguma coisa, eu conserto alguma coisinha. Agora, o que toca, precisa falar do amor de Deus. O que faz a limpeza, precisa falar do amor de Deus. Todos precisam falar do amor de Deus. Anunciar o reino, independente das suas habilidades. Se um tem mais facilidade de evangelizar alguém, de chegar, iniciar um diálogo, e você não tem, mas isso não tira de você a responsabilidade. Conforme a parábola do semeador, né, que Deus dá a cada um segundo sua capacidade. Se Deus te chamou para levar a mensagem do reino para uma pessoa durante toda a sua vida, faça isso. Se Deus chamou para 10, faça isso. Essa é a questão. Mas eu não posso deixar de mão uma responsabilidade que o Senhor me confiou. O Senhor tem me abençoado. E como é maravilhoso, irmãos. Eu, pessoalmente, enfrento dificuldades quanto a isso. Tenho os meus temores. Não é fácil. Há momentos que realmente parece muito difícil. Mas eu preciso pedir ajuda a Deus. E eu espero que você também faça isso. Eu espero que esta conferência, mais uma conferência na história desta igreja, seja usada por Deus para você mudar seu pensamento quanto à obra do Senhor. Você foi chamado para fazer esse trabalho, então faça. E eu tenho certeza, irmãos, que você vai encontrar prazer na sua caminhada cristã. Quando alguém chegar até você e dizer, muito obrigado, porque foi você que Deus usou para eu conhecer a Cristo e receber do Senhor perdão dos meus pecados. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, te peço, Senhor, que nos ajude durante o tempo que nós ainda estamos aqui nesta terra, Senhor. Ó Deus, nós temos enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades, e diante de tudo isso, mediante nossas limitações, nossas fraquezas, os nossos pecados, temos, ó Deus, trazido prejuízos para a Tua obra. Senhor, a obra não é de homem, é obra do Senhor. Este povo que aqui está pertence ao Senhor, é propriedade Tua, Pai. Eu te peço, ó Deus, para cada irmão que vem passando por dificuldade na sua vida espiritual, que vem enfrentando desânimo, que vem enfrentando, ó Pai, momentos difíceis, com vontade de parar, não tem encontrado alegria na sua caminhada, em servir ao Senhor, em ler a Tua palavra, em dedicar tempo em oração. Ó Deus, eu te peço, se há no nosso meio algum irmão nesta condição, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o encoraje, traga alegria ao seu coração e ânimo, para que ele sirva ao Senhor com toda a dedicação. Querido Deus, eu, juntamente com os irmãos que estamos nesse momento orando, suplicamos ao Senhor pela vida daqueles que estão conosco,
que ainda não se converteram ao Senhor, que ainda não se arrependeram dos seus pecados, que ainda, ó Pai, não convidaram a Cristo para ser Senhor de suas vidas e Salvador pessoal. Ó Deus, suplicamos que se há no nosso meio alguém nesta condição, que através do Teu Espírito Santo, neste momento, o Senhor dê a ela a certeza, ó Deus, de que Jesus Cristo é o único caminho. Ó Deus, encoraje esta pessoa a confessar com os seus lábios e a crer no seu coração que o Senhor ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos para a sua própria salvação. Mostre a essa pessoa o quanto ela necessita fazer isso. O próprio Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus, se há alguém no nosso meio, que esta pessoa se manifeste, que essa pessoa mostre publicamente a respeito da sua decisão, Senhor Deus, para que haja alegria nesta noite. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra não voltará vazia, mas ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada e enviada. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos, pedimos e muito Te agradecemos. Amém. Irmãos, muito obrigado. Que Deus continue abençoando suas vidas. Convido o pastor Wellington e desejo muito que os irmãos sintam-se motivados a cooperar com a evangelização daqueles que carecem por falta de conhecimento da palavra de Deus.